Questão 15, pessoal, diz assim: os níveis de ensino conforme a LDB, a Lei 9.394/96, podem ser distinguidos em educação básica e educação superior. Correto. Na LDB, né, nós temos a educação básica e a educação superior. E a educação básica abrange o que nós conhecemos como educação infantil, ensino fundamental, que é o do 1º ao 9º ano, e o ensino médio. A educação infantil lá, o infantil 1 e o infantil 2, que hoje são obrigatórios a partir de 4 anos de idade, né? E que o aluno esteja aos 6 anos de idade no 1º ano do ensino fundamental. E o ensino médio. Ou seja, a letra D é a questão correta. Pessoal, como a questão 16 foi anulada por haver uma incoerência na pergunta e nas opções de resposta, nós responderemos a questão 17. A dimensão social das práticas pedagógicas, comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática, necessariamente, o item correto é o seguinte: necessariamente ela deve promover o respeito, a valorização e o convívio com a diversidade, necessários ao convívio na vida social brasileira. Ou seja, essa questão é mais como uma continuação, né? Porque as outras não se encaixa nesta frase, não só por uma questão de completar o sentido, mas porque ele está falando da dimensão pedagógica, da dimensão social das práticas pedagógicas, ou seja, o que é que as práticas pedagógicas devem proporcionar ao indivíduo que será necessário ao convívio social, né, comprometida com a cidadania, né? Hoje em dia a questão da educação trabalha muito a questão da cidadania, do aluno sair não só com conhecimentos acadêmicos, mas com conhecimento de mundo, né, do mundo que o cerca, da sociedade, né, com a formação da sociedade democrática, já que vivemos numa democracia. E necessariamente deve promover o respeito, né, que são os pilares lá, né, da nossa Constituição. É por isso que o que completa essa questão é justamente o que diz lá no início da nossa Constituição, que deve haver respeito, né, a diversidade, né, que ninguém deve ser discriminado mediante cor, raça, religião, opção sexual, né, e que por isso a escola deve trabalhar esses conceitos para que o indivíduo esteja apto à vida social da democracia brasileira, necessariamente fazendo isso, né, que são condições necessárias ao convívio na vida social brasileira, que é justamente o indispensável para a convivência pacífica e harmônica numa sociedade justa e igualitária. Enfim, são questões mais respaldadas na Constituição mesmo. Outra questão que foi anulada foi a questão 18. Então vamos para a questão 19. O planejamento pedagógico é um instrumento que auxilia o professor na estruturação da prática de ensino. Para que o planejamento escolar objetive na aprendizagem significativa dos conhecimentos, é necessário, segundo Zabala, 98, que se elaborem sequências didáticas que priorizem. Veja, o que é que ele está dizendo? A questão está dizendo que o planejamento auxilia o professor, claro. Apesar de que muitos não fazem o seu devido planejamento, mas ele auxilia. E para que esse planejamento objetive uma aprendizagem significativa dos conhecimentos, é necessário, segundo Zabala, 98, que se elaborem sequências didáticas que priorizem. Vejam só, eu estou repetindo a leitura
Porque nós precisamos entender o que é aprendizagem significativa dos conhecimentos. A aprendizagem significativa é uma aprendizagem, né, segundo Zabala, que não é a mera memorização que importa, mas é a capacidade do aluno reconhecer o que ele estudou na prática da sociedade ou em questões práticas. Como assim? É o seguinte: seria para ele fazer com que o aluno consiga utilizar os conhecimentos em situações cotidianas, né? Em questões do dia a dia, que ele compreenda e que aquela aprendizagem seja para ele significativa, ou seja, que ele consiga ver aquilo ali na prática. Isso é muito trabalhado principalmente na matemática hoje em dia, né? Quando nós vemos questões de matemática trabalhando com situações hipotéticas, fazendo com que o aluno não apenas saiba o conteúdo, né, mas saiba aplicá-los àquela situação hipotética, principalmente o Enem. O Enem está trabalhando muito essa competência da aprendizagem significativa, tentando fazer com que os alunos foquem no aprendizado significativo. Zabala fala que devem ser trabalhados sequências didáticas, que isso nada mais são do que mecanismos de aplicação de uma aula, né, utilizando, de acordo com como tem na assertiva número 2, os conhecimentos prévios do aluno e a realidade social. Ou seja, para que a aprendizagem seja significativa, deve-se utilizar o que o aluno já conhece, já sabe, né? O aluno já sabe passar troco. Então, claro, ele sabe o que é subtração, mesmo sem ter uma noção do conceito da subtração. Atividades que apresentem um desafio alcançável pelos estudantes, considerando as competências dos estudantes. Ou seja, é outra questão. Muitas vezes o professor escolhe uma questão de prova ou uma questão de exercício justamente para forçar o aluno a chegar a um nível que ele ainda não está preparado. Para Zabala é necessário que seja feito de forma gradativa, ou seja, avançando aos poucos a dificuldade, porque aquela questão, para ele, tem que ser alcançável para o aluno. Porque se ele chegar de início e colocar uma questão difícil, ele não vai acertar, então ele não vai alcançar e, portanto, vai se frustrar. Para ele não, é necessário que ele vá galgando degraus no conhecimento até ele conseguir ter uma visão ampla do caminho que ele percorreu e, portanto, consiga ver que é possível, né? Que é possível aprender. Isso é bastante perceptível para quem estuda para concurso, né? Quando a gente vai para questões de nível muito avançado, a gente não consegue de imediato. Então a gente começa das mais fáceis e vai aumentando o grau de dificuldade. É por isso que quem estuda muito para um concurso muito difícil, quando vai fazer um mais fácil, quando vai fazer um outro concurso, ele diz: eita, esse concurso estava fácil. Não, é porque ele estudou muito. Ele já galgou degraus. Então ali ele já acha que está fácil. Então a aprendizagem significativa é justamente isso. É respeitar os conhecimentos prévios do aluno e a realidade que o cerca, né, na vida cotidiana dele, né, apresentar atividades que demonstrem que o desafio pode ser alcançado por eles. E por último, conteúdos organizados e trabalhados de forma significativa e interdisciplinar. Ou seja, os itens corretos são os itens 2, 3 e 5. Porque a aprendizagem significativa carece também que o trabalho seja organizado, né, de forma significativa. Essa palavra significativa é muito forte na pedagogia, né? Porque significativo porque é algo que se torna significante para o estudante, né? Se eu for ensinar, por exemplo, a um filho de um feirante, né, eu não posso trabalhar questões difíceis que seriam
melhores entendidas por um filho de um professor, né, por um filho de não é discriminação, não, é porque a realidade dele é trabalhar e ajudar ali na feira com o pai. Então ele conhece, ele sabe passar troco, ele sabe o que é uma dúzia de banana, enfim, e isso focando na questão matemática, né? Então, o que seria significativo para ele? Dar exemplos de como ocorrem aquelas operações ali no ambiente que ele está inserido. E de forma interdisciplinar, porque uma disciplina está relacionada com a outra. A matemática está relacionada com o português, né? Os assuntos podem ser trabalhados porque ele vê conexões entre as disciplinas. E aí começa a quebrar o gelo, digamos assim, em relação ao conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento é tão acadêmico, tão fechado, que ele acha que aquilo ali é só coisa para quem vai estudar muito e vai ser professor de faculdade, né? Não, mas o conhecimento ele está visível para a gente, né? Então, no dia a dia nós encontramos ciência na nossa cozinha, nós encontramos matemática na nossa feira, nossos orçamentos familiares. Então, são coisas que para nós são significativas, né? Portanto, a letra correta seria a letra D. O item 2, 3 e 5 são as assertivas corretas. A última questão de conhecimentos pedagógicos desta prova diz assim: o currículo centrado na pedagogia de projetos tem alguns objetivos e critérios prioritários em termos de aprendizagem a serem alcançados pelos alunos, tais como, nós temos que prestar atenção no termo aí prioritário em termos de aprendizagem, tais como construir o seu próprio conhecimento, desenvolvendo investigação ampla sobre os temas estudados. É um item verdadeiro, ou seja, o currículo centrado na pedagogia de projetos, a pedagogia de projetos tem justamente esse objetivo, que é construir um conhecimento próprio, desenvolvendo investigação ampla sobre os temas estudados. Claro que isso é uma forma genérica de dizer, mas de forma simplificada eu posso dizer o seguinte: quando você coloca um aluno para pôr a mão na massa, para pesquisar, apresentar um trabalho, ele desenvolve um conhecimento que é próprio, ele vai adquirir um conhecimento do modo que ele concebe, né? Porque ele vai investigar de forma ampla, ele vai colocar aquilo que ele conseguiu obter exposto, né? Da forma que ele entende. É por isso que o trabalho escolar, principalmente como era antigamente, que tinha que pesquisar em livro, né? Não era só a internet que você pesquisa, aparece conteúdo pronto, você copia e cola. Claro que a internet é muito importante quando o aluno realmente pesquisa e lê, mas quando ele não lê, ele não consegue ter essa construção do conhecimento. O item 2 diz assim, levantar problematizações de questões com e pelos alunos, consultando diversas mídias. Foi o que eu acabei de falar, né? O levantamento de problematizações, né, feita pelos alunos, a consulta dos livros. A internet também é muito útil. Pena que muitas vezes o estudante ele só pesquisa, copia e cola. Infelizmente, se ele lesse e utilizasse os vários recursos da internet, o YouTube, os vários sites como referência para a consulta, eles teriam um desenvolvimento surpreendente. A outra assertiva correta é a assertiva número 4, diz assim: sistematizar os conhecimentos com base nas informações trazidas e compartilhadas entre alunos e alunos professor. Ou seja, é quando você coloca, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de trabalho, você faz o aluno pesquisar e trazer essas informações, né, para a sala de aula e debater, né, debater uns com os outros e apresentar pontos de vista diferentes. E o professor vai estar ali intermediando, fazendo a ponte entre os alunos e entre ele próprio. O próprio professor aprende bastante dessa forma.
né? Agora, claro que é necessário que o professor faça isso de forma sistemática e não apenas para perder tempo. Quando isso acontece de forma sistemática, o aprendizado do aluno é surpreendente, porque ele vai se interessar, colocar a sua vontade, se esforçar, né, para fazer um trabalho bem feito e aprender, né? O grande foco da pedagogia de projeto é justamente isso: construir o conhecimento próprio, né, através da pesquisa, né, da problematização, do questionar, né, fazendo com que os alunos tenham noção de consultar diversas mídias e fazer com que esses conhecimentos sejam compartilhados com o professor, né, com os alunos, numa exposição clara. Portanto, a questão correta aí é a letra B, o item 1, 2, perdão, aqui o item 1, 2, 3 e 4 estão corretos, né? Que a questão também integrar os saberes adquiridos e atitudes participativas na escola e na comunidade, justamente que a gente está traçando, né?